Então, caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 14º domingo do tempo comum. O domingo é esse dia especial, dia do Senhor, onde nós nos encontramos para celebrarmos a Eucaristia, participando do banquete da palavra, participando do banquete eucarístico, que nos fortalece a caminharmos como filhos e filhas de Deus. E é claro, vivenciando esse tempo tão difícil, onde mais de 60 mil pessoas já perderam a vida, quase 1.500.000 pessoas infectadas, é um tempo de cautela, é um tempo em que nós precisamos alimentar a nossa fé, confiando no Deus misericordioso e ao mesmo tempo rezando por aquelas que estão empenhados nas pesquisas em busca de um remédio para curar, ou melhor, também para prevenir desse mal que nos aflige, desse mal que é presente na humanidade. Por isso, agradecemos a Deus e rezemos por aqueles e aquelas que nos acompanham pelas redes sociais, pelas redes da Diocese, da Paróquia, como também a página do Latino e também a rádio que nesses tempos tem transmitido a celebração da Santa Eucaristia. Façamos da nossa casa uma casa de oração, façamos da nossa casa a igreja doméstica, para que assim o Cristo Salvador da humanidade possa continuar presente em nossas vidas e assim caminharmos segundo a vontade de Deus. A palavra de Deus é sempre uma inspiração para a nossa vida e quer nos ajudar a caminhar como discípulos e discípula dele. A primeira leitura que nós acabamos de ouvir é da profecia de Zacarias. Zacarias se apresenta como profeta para ajudar o povo na reconstrução da sua própria vida. É o povo de Deus que passa por tantos tropeços, por tantas dificuldades, mas alimenta sempre a esperança do Messias que veio para trazer a libertação da humanidade. E ele não vem como os outros reis, ele não vem com seu poder de guerra, ele não vem montado em cavalos, mas ele se apresenta como rei justo, como aquele que salva, como aquele que vem montado em um jumento, para dizer que o reinado de Deus, através do Messias, daquele que veio trazer a libertação, não é igual àquilo que se esperava ou como se manifestava no meio da humanidade. A primeira leitura diz: ele eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, ele quebrará o arco do guerreiro e anunciará a paz. É isto que nós, como filhos e filhas de Deus, devemos também anunciar. A paz que vem de Deus, a paz que é manifestada de maneira plena através do seu Filho Jesus Cristo. Esta paz que Ele quer trazer a todas as nações, e não uma paz somente de palavra, mas uma paz que é pautada no amor, na justiça de Deus, que nos leva à conversão, que nos ajuda a sermos mais irmãos e irmãs, para assim vivenciar o projeto de Deus.
Por isso, somos convidados e convidadas a vivenciarmos essa humildade que se manifesta de maneira plena através de nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso devemos caminhar, não segundo os nossos critérios. Paulo vai dizer, não segundo a carne, mas nos deixando guiar pelo Espírito de Deus. O Espírito que nos dá ânimo, o Espírito que nos vivifica, o Espírito que nos fortalece para caminhar e para testemunhar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo faz essa alerta à sua comunidade, a comunidade de Roma, mas também faz essa alerta para todos nós. Nos tempos que nós estamos vivendo, de pandemia, da doença, mas também de tantos e tantos outros desafios, precisamos caminhar segundo o Espírito de Deus. Paulo, em outro momento, vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo, que nós somos morada de Deus e por isso devemos caminhar segundo os seus critérios. Nosso Senhor Jesus Cristo veio para realizar a vontade do Pai. Ele se deixa guiar pelo Espírito de Deus. Se olharmos o Evangelho de São Lucas, o que diz Jesus, retomando as palavras de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, para libertar os cativos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Nós somos seguidores e seguidoras de nosso Senhor Jesus Cristo, por isso precisamos seguir as suas pegadas, seguir os seus passos, não nos deixando guiar pelos instintos, não nos deixando guiar pela nossa própria vontade, mas vivenciando essa intimidade com Deus, na nossa vida de oração, na escuta da palavra, silenciando para que Ele possa falar a nossa vida, o nosso coração, caminhar e nos deixar conduzir pelo Espírito de Deus que nos fortalece e que nos dá ânimo para caminhar. É esse Espírito que se manifesta em nosso Senhor Jesus Cristo de maneira plena. E o Evangelho de Mateus que nós acabamos de ouvir, Jesus Cristo está diante dos seus discípulos e diz: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e revelaste aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado. Os discípulos são os pequeninos de Deus, nesse gesto de humildade, nesse gesto de escutar a sua palavra e colocá-la em prática. Nós sabemos que os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele escolheu pessoas simples, Ele escolheu trabalhadores, Ele escolheu pessoas que às vezes eram odiadas pela própria sociedade. No entanto, eles recebem a sabedoria de Deus para anunciar e para testemunhar o reino. Nós também precisamos nos fazer pequenos nesse gesto de humildade, nesse gesto de simplicidade, para que assim a sabedoria de Deus, a sua ternura e a sua bondade possa encontrar espaços na nossa vida. É Deus que se revela, é Deus que manifesta a sua graça e o seu amor sobre nós. É dessa intimidade do Filho de Deus com o Pai que nós precisamos nos deixar conduzir pela sua palavra. O Cristo diz: tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai,
e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus Cristo nos mostra que é o Deus presente, que é o Deus conosco, como nos diz o próprio Evangelho de Mateus, para dizer da sua constância, da sua presença no meio da humanidade, para nos ajudar a caminhar. E diante dos fracassos, diante da dificuldade, Jesus diz aos seus discípulos e também a nós: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. É a grande mensagem, caríssimos irmãos e irmãs, para todos nós. Mansidão, humildade, não devemos confundir um gesto de quem se curva diante de tantos e tantos males. Mas é nessa serenidade, nessa ternura de Deus que devemos anunciar a verdade, que devemos anunciar o seu amor, que devemos anunciar a justiça. Pois Ele mesmo nos diz: pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Precisamos acolher a palavra de Deus na nossa vida e no nosso coração, para que assim, diante da humanidade, sejamos anunciadores da paz, como nos promete o profeta, o próprio Deus, através do profeta Zacarias. Precisamos deixar que o Espírito de Deus nos conduza para vencermos toda a nossa vontade, eu diria, o nosso instinto, e nos deixar guiar pelo Deus que nos orienta, pelo Deus que nos anima, nos colocando nessa atitude de humildade e de simplicidade para aprender de nosso Senhor Jesus Cristo a viver o amor, a viver a bondade, a viver a sua misericórdia. Pois Ele nos diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Que a humanidade, que as lideranças do nosso país, também as lideranças religiosas e do mundo inteiro, possa se deixar orientar pelo Deus da vida, pelo Deus da justiça, pelo Deus misericordioso, que quer que sejamos um mundo de irmãos e irmãs, onde muitos não sejam condenados à morte por falta de assistência, por falta de responsabilidade, por falta de acompanhar naquilo que é necessário para se viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.